Vou conversar agora com o secretário de Trânsito e Transportes de Blumenau, Fábio Campos, que gentilmente nos visita aqui nessa manhã. Obrigado, Fábio, pela visita. Bom dia. Bom dia, Jorge, a todos da Rádio Itaberá. Prazer, né, estar aqui de volta nesse friozinho para esquentar aí o nosso tema, né, que é trânsito. Como? Vamos começar falando sobre algumas orientações do Ministério Público, né, sobre fiscalização e condução de ciclomotores, bicicletas elétricas, todos aqueles equipamentos autopropelidos que a gente chama, né, que são os equipamentos elétricos, né? O Ministério Público, inclusive, indicou algumas ações para a Secretaria de Trânsito e Transportes. Como é que vocês receberam isso? Qual é o cronograma, afinal? Ô Jorge, é um tema que a gente já discutimos, né, algumas vezes aqui na rádio, inclusive. Nós já estamos executando as recomendações que o Ministério Público agora apontou, né, nesta semana, para que nós cumpríssemos aí alguns cronogramas, né, de divulgação de campanhas educativas, né, do uso correto desse veículo, a questão da fiscalização, que já acontece, Jorge, a fiscalização orientativa, né? O que vai acontecer agora é que a gente vai incluir, após a aprovação da lei, né, pelo município, é realmente aquela fiscalização para aqueles veículos que estão fora do padrão, que é o caso dos ciclomotores, né, acima de 1.000 watts, que deverão estar emplacados. Então, após a lei municipal ser publicada, ela vai ter um prazo ali de vigência, entrou em vigor, a gente vai fiscalizar. Então, essa recomendação que nós recebemos do Ministério Público já é do nosso conhecimento desde a época, né? A gente foi comunicado, né, já lá em março desse ano, a gente já respondeu todos os questionamentos, as ações que nós estamos realizando para melhorar a segurança da circulação desses veículos, né? E o Blumenau se destaca com isso, até porque temos bastante sendo utilizados, né? Temos uma preocupação, sim, já realizamos algumas abordagens, inclusive na semana passada, Jorge, foram um exemplo, né? A gente abordou 10 ciclomotores, né? 10 scooters, na verdade. Dessas 10, 8 já eram habilitados, né? 2 não. E a gente tem um desafio hoje que não é o habilitado, né? É o jovem, 14, 15 anos, que está andando com a scooter, que ela se encaixa não mais como ciclomotor, e sim como autopropelido, que é a que circula na contramão, na faixa de ônibus, né, na via, sem capacete, em 2 pessoas. Esse é o nosso foco. A gente ir para cima desses jovens, que a lei municipal vai regulamentar isto, que hoje o CONTRAN só regulamentou o ciclomotor a partir de 1.000 watts. Então, abaixo disso, que é o autopropelido, né, o tem que ter uma regulamentação municipal, né? Isso. Mas há essa discussão, há alguma proposta que foi encaminhada para a Câmara de Vereadores, que a gente não vê movimentação. Semana passada, antes da viagem do prefeito, né, entreguei em mãos para ele já nosso esboço da lei, né? Já está na nossa procuradoria do município, né, alinhando só para encaminhar para a Câmara de Vereadores. Então está pronto praticamente, né? A gente só fez alguns ajustes de idades mínimas e máximas, mas deve sair semana que vem já, Jorge, essa semana inclusive, com o prefeito retornando, né, ele deve assinar já um documento que vai encaminhar para a Câmara de Vereadores, né, que tenha uma celeridade nesse projeto de lei, para que logo, logo possamos colocar em prática a fiscalização. Essa regulamentação municipal é para os autopropelidos, como a gente diz, né? Isso. Aqueles ciclomotores até 1.000 watts, né? Que podem circular na calçada, na calçada, ciclovia e tal. Né? Aqueles acima de 1.000 watts têm que obedecer já a lei do Código de Trânsito. Isso, né? Então a gente aproveita a lei municipal, Jorge, e faz tudo de uma vez só já, né? Sim. Publica a lei, já fiscaliza os ciclomotores previstos pelo Código de Trânsito e pega o patinete, aquele que anda em pé ou sentado, a cadeira elétrica, os skates elétricos, tudo aqueles, os que sobraram, né, abaixo de 1.000, né? Esses serão regulamentados pelo município, que terá sim uma fiscalização e uma autuação no CPF dessa pessoa. Essa é a diferença. E o que você pode resumir do que está sendo proposto, encaminhado à Câmara de Vereadores, né, que pode ser encaminhado à Câmara de Vereadores, né, propondo essa regulamentação? Uma das nossos apontamentos na lei, Jorge, por exemplo, na lei vai estar previsto que não se deve utilizar fone de ouvidos ao pilotar esses veículos, até porque ele precisa ouvir
né, o som do trânsito é uma das situações, as velocidades, né? A gente vai buscar controlar, Jorge, aí eu dependo do equipamento, então eu vou partir do princípio da educação das pessoas, né, que compreendam a baixa velocidade, né, porque eu preciso ter esse cuidado, né, a questão do equipamentos, capacetes ciclísticos, né, para os que andam de patinetes, vou ter uma dificuldade para esses patinetes que são alugados, né, que não fornecem o equipamento. Então, a gente tem dois caminhos a seguir. Né? Veja que é bem complexo, né? A gente falar em leis. É muito fácil falar, tem que usar, tá? Mas como é que é na prática? Então, mas tudo isso a gente alinhou na lei, como vai ser. Certo, né? E tem uma questão muito grande que é a educação, né? A gente já comentou aqui sobre uma empresa fornecer equipamento e não ensinar a utilização desse equipamento, né? Ou como agir em caso de uma necessidade de uma emergência, por exemplo, na condução desses equipamentos, como são bicicletas elétricas, patinete. Isso. É claro que tem muita gente que sabe, é bom, mas pode ter alguém que tem alguma dificuldade, né? Ô Jorge, falando em controlar esse veículo, que é o nosso desafio, eu vou te dar um exemplo bem prático. Hoje, com os aluguéis que nós temos hoje, que são esses azulzinhos na calçada, sim, que é o patinete e a bicicleta elétrica, e hoje eu consigo, com apenas um teclado de um computador, eu consigo proibir ele de circular em qualquer via. Então veja que isso é fácil de controlar. O que eu não consigo hoje é fazer isso com aquele que é do particular, né? Mas já estão buscando formas da gente limitar isso através de um sistema, um rastreamento, um GPS, a gente possa mapear, né, chipar esses veículos também, para controlar aonde que eles circulam e às vezes proibir. Vou dar um exemplo para você bem prático. Estamos estudando, né, até a possibilidade de realmente proibir, por exemplo, a circulação de qualquer patinete, qualquer autopropelido, por exemplo, na rua 15, na Rota do Lazer. Né? Porque a Rota do Lazer é para quem? Para as pessoas a pé. Nós já tiramos de circulação os ciclomotores. Só que como o fabricante mudou a potência, a scooter ela se encaixou como autopropelido. E está podendo circular na Rua 15. Então, assim, nós vamos ter que ser um pouco mais radical, porque a prioridade é a segurança das pessoas. Então, a gente está pensando, analisando, vamos ter que tirar, então, só pode na Rua 15 quem? A pé ou bicicleta de propulsão humana, nem assistida, né? É propulsão humana, e fiscalizar isso. Infelizmente, Jorge, vamos ter que fiscalizar. Eu espero que a sociedade entenda a proposta, né, de uma rota de lazer. Né? É para aquela criança, aquele bebê está engateando, o carrinho de criança, para os pets. Né? Não é para veículos, exceto a bicicleta, né, de propulsão humana, o restante. Mas é um desafio grande. Estamos aí, Blumenau é uma referência, sempre foi, né, em buscar a segurança viária. E um deles é esse. Então veja, por que Blumenau até agora ainda não regulamentou o autopropelido? Porque não é simplesmente fazer uma lei por fazer uma lei. Eu tenho que agregar nessa lei vários elementos que eu possa melhorar de vez realmente a segurança viária desse tipo de veículo. E vai partir mais do princípio, Jorge, da população que usa, né, ter a consciência, peraí, poxa, não posso transitar ali, é proibido ali, a lei não deixou, mas deixou eu andar na beira-rio, mas autorizou uma ciclovia. Então, essa é a contrapartida que nós esperamos da sociedade. Educação acima de tudo, né? Mas eu acho que essa é a grande dificuldade. Esses dias aqui na Rua 15 tinha uma pessoa conduzindo um ciclomotor desse, né? E mexendo no celular na calçada. E se vem uma criança, cara? Dá tempo, será, de ter atenção? Não pode. Vai estar na lei municipal proibindo o uso do celular, vai ter multa para isso. O autopropelido, tô falando, tá? Autopropelido. Patinete, bicicleta elétrica, seja lá o que for. O resto do mundo ali, né? Vamos dizer assim. Então não pode o fone, o celular, porque é um veículo que vai ser regulamentado. A questão da gente chipar eles é um outro processo que a gente está pensando no futuro. Mas a gente vai fiscalizar. Para isso o agente trânsito vai estar na via fazendo essa parte. E vai ter autuação para o CPF. Isso vai ter, porque é uma autuação municipal. Isso é previsto. E nenhum município fez isso. Nós vamos fazer, né? Se vai pagar, onde vai pagar, não sei. Ele vai ter um valor a ser pago, porque ele deve cumprir uma regra de segurança, que é acima de tudo. E lógico, né, Jorge? Além disso, a gente vai prever treinamentos, capacitações, né, para as pessoas, como já aconteceu, né, no mês de Maio Amarelo, a própria empresa que hoje nos fornece o patinete hoje, né, ela deu treinamento lá no Ramiro Ridger, como conduzir com segurança o autopropelido ou o próprio
bicicleta elétrica. Então a gente vai, em contrapartida, também trazer outras ações que é ensinar também, né? A importância da velocidade baixa, a importância da visualização a ambos os lados, a importância de respeitar a faixa pedestre, né? Esse é o desafio, porque as escolas, algumas escolas já estão atentas a isso, né? A gente já pediu, né, alguns diretores, trabalhe a segurança desse veículo, porque não tem como proibir, não tem como falar, não pode mais. Não, isso não é impossível, até porque vai contra a micromobilidade. Só que a gente precisa entender como que circula, até porque, para finalizar, Jorge, que as vias não estavam prontas, né, para esse tipo de modelo de veículo. Exatamente. E por isso, cada vez mais, a gente tem que ter a ação da prevenção. É uma coisa que não é muito comum no Brasil se investir em prevenção, mas a gente tem que prevenir, né? Eu vou dar um exemplo aqui do problema da educação. Ontem à tarde, um carro invadiu uma floricultura no bairro Fidélis. Quem estava conduzindo? Um menor de 16 anos. Porque o dono do carro deu o veículo para essa criança, esse adolescente, ir no supermercado. Como se ir e voltar no supermercado é bem tranquilo, não pode acontecer nada. Aí eu te falo, o cara invadiu uma floricultura. E se nesse trajeto, nesse momento que ele se perdeu, tivesse uma pessoa, alguém ali e tivesse acontecido uma tragédia? Pô, as pessoas também têm que ter a mão na consciência, né, gente? E Jorge, a gente, como fiscalizador de trânsito, né, a gente faz a parte administrativa, que é a autuação do não habilitado e do proprietário do veículo, como também mais uma infração, né, cada um é R$800 cada uma, né, mas por permitir a direção veicular uma pessoa não habilitada, e se o dono do estabelecimento, né, ou alguém que no momento que ali foi quase atropelado, ela pode mover uma ação contra esse veículo ao proprietário, que ele poderá responder por um crime, né? Mas aí é parte a esfera jurídica e não a trânsito, né? Mas infelizmente é uma situação delicada que falta de responsabilidade. Para o proprietário do veículo, a única autuação é ceder para um menor sem habilitação? Até vou fazer aqui um adendo, Jorge, vou aproveitar a oportunidade. Né? Isso que está lá na abordagem, que foi feito na hora, né? Sim. Mas segundo relatos, né, parece que tinha um adulto conduzindo, mas evadiu do local. Né? E assim deixou a criança no lugar dele para assumir. Algo nesse sentido. Então veja que é pior, a situação só piora, pior ainda, entendeu? Então, assim, só piora. Vai ao extremo colocar um de menor na culpa da direção veicular. Mas enfim, são casos que aí a Polícia Civil vai investigar o caso, porque os moradores têm imagens, né, do ocorrido. Destruiu uma floricultura e tinha uma pessoa dentro da flor. Agora imagina isso, cara. Olha a situação. E a gente fala aqui de educação no trânsito. Comportamento seguro. Que é um problema. Por falar em comportamento, sempre lembrando, né, que vai ser encaminhado à Câmara de Vereadores, pode ser ainda nessa semana, né? Então, um projeto que regulamenta os autopropelidos aqui em Blumenau. Entre essa regulamentação está a proibição de condução com fone de ouvidos, uso ao celular, né? Os equipamentos de segurança proibido, que são Jorge, obrigatórios nesse sentido. É proibido circular em via pública, né? Porque os autopropelidos só podem circular onde? Ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada. Calçadas compartilhadas. E ainda assim obedecendo a velocidade, né? Limite de velocidade. 6 km por hora na calçada compartilhada e 20 na ciclovia e ciclofaixa. E para quem tem scooter acima de 1000 watts, né? Entra na regra do trânsito, ou seja, equipamentos de segurança, habilitação, emplacamento, tudo isso. Já pode fazer, inclusive, né? Já pode antecipar essa exigência que vai ser cobrado em breve. Menor com scooter, o que acontece? Na autuação não habilitado e remoção para o pátio. Porque aí nesse caso vai ter que apresentar um condutor habilitado com capacete para levar. E se for de menor e não licenciado ou não registrado, aí é pátio. Remoção para o pátio. É a mesma função de um veículo normal, sem placas, ou não habilitado. Porque se ele tem placas, é um de menor, que aí não está habilitado, mas apresentar um condutor, tudo certo. Aí vai ser autuado do mesmo jeito, né? Mas libera, não remove. Tá certo. Queria falar contigo agora sobre outra questão também. Estamos falando sobre comportamento no trânsito. 10 pessoas já morreram no trânsito no perímetro urbano aqui de Blumenau, que é fiscalizado pela Guarda Municipal de Trânsito. Desses 10 óbitos, 9
são de pessoas que estavam em motocicletas. E chama muito a atenção que em 5 casos desses acidentes não há indícios de envolvimento de outro veículo. Ou seja, o condutor, por algum motivo, perdeu o controle, aí ou caiu, ou bateu no meio-fio, ou bateu no muro, ou bateu num poste e acabou perdendo a vida. Isso tem chamado muita atenção, né, Fábio? Jorge, realmente é impressionante, né? Desses óbitos, e 95%, vamos dizer assim, é um perfil, né? É o motociclista. Exato. E também a gente chama atenção, Jorge, há 2 meses atrás, 2 a 3 meses atrás, teve uma operação na Polícia Militar, né, que acabou abordando, né, vários motociclistas que trabalham com entregas, né, exigindo equipamento, né, capacitação, e foram atrás disso, né. E também nós, da Guarda de Trânsito, nós buscamos também abordar as motocicletas que tinham escapamento adulterado, que é a campanha Randandan lá do nosso prefeito. Deu um baita efeito na cidade e pode ver, desses 9 óbitos de motocicletas, né, um estava com um baú, mas não foi culpa dele, né, ele foi fechado por um veículo. Então veja que a nossa preocupação é o usuário de motocicleta que usa a moto para ir para onde? Para o trabalho, para a escola. É aquele usuário durante a semana, né? Porque por não ser um profissional de entrega, ele não tem experiência. Mas isso nos traz uma atenção. E um desafio muito grande, né? Porque tem que chegar a educação para esse tipo de condutor. Né? E agora especificamente para esse. Teve um caso na Rua da Glória que foi uma motoneta, que é uma bis. O cara conseguiu morrer numa bis. Né? Deu cabeça num poste, numa curva. Estava em 2. E em 2, né? Que a gente pensa, poxa, uma bis com 2 não vai andar muito rápido, mas não precisa ter muita rapidez, né? A 60 por hora, dependendo da forma do impacto, você já entra em óbito. E aconteceu isso, né? Estava em 2, um faleceu. Então, assim, é um grande desafio nosso chegar nesse público. Por isso que hoje, inclusive, às 1h30 da tarde, tem uma reunião com o comandante da Polícia Militar, né, Coronel Haidt, para a gente trabalhar já sobre as campanhas que vão fazer esse ano ainda, né, já antecipando as campanhas e vai ser focado em motocicleta, não tenha dúvida disso, junto com a Escola Pública de Trânsito, com a Polícia Militar, né, junto com a FURB também, está junto com a gente vai estar trazendo aí novidades, né, de campanhas, abordagem intensa, porque a orientação é importante, Jorge. Tu veja que nesses casos é orientar, né, porque às vezes não é uma conduta infracional, é a distração. Às vezes olhou demais para um lado, olhou demais para o outro, ou errou ali o comando da frenagem, às vezes é um pneu gasto, né? A gente tem que avaliar bem cada caso, a gente não levantou a perícia de cada um, né? Mas a gente poderá fazer isso até para identificar realmente qual foi o fator predominante. Mas é um desafio, é esse perfil que esse condutor de motocicleta, Jorge, do dia a dia, que vai para o trabalho, em casa, ele tem que lembrar o seguinte, que ele tem que usar bastante roupas, né, para proteger a sua pele, né, para proteger de uma queda, o capacete adequado, fechado, capacete sempre fechado, Jorge. Desses aí, tá? Se eu não me engano, que 5 ou 6, os capacetes eram abertos sem queixeira. Tá? É outro fator importante, capacete. Quanto mais caro, mais seguro. Essa questão, né, dos equipamentos de segurança adequado, a condução adequada, tudo isso, né? Mas esse número chama muito atenção por causa disso. Outro número que continua chamando a atenção, Fábio, são os atropelamentos sobre faixa de segurança. Parece que a gente não consegue baixar esse índice, né? Que também está faltando educação dos nossos condutores de veículos aqui da cidade, talvez um pouquinho mais de atenção também dos pedestres, para a gente tentar amenizar esse impacto aí. Jorge, é impressionante como aumentou, né, na faixa. Por isso que eu já chamei minha diretoria de sinalização, junto com o trânsito, a gente vai levantar aí alguns procedimentos nas faixas. Né? A gente vai aumentar mais ainda a visibilidade delas, tá? A gente vai reforçar um pouco mais as suas pinturas, a gente vai distanciar, Jorge, ainda a faixa de retenção da faixa de travessia, que tem 2 faixas ali, né? A de travessia e de retenção, aquela que vem antes. Então a gente quer também trazer um pouco mais distante para que o condutor sinta, ao passar nessa faixa de retenção, que ela vai estar um pouco mais
grossa de tinta, que ele sinta ao transitar por cima, né? Um movimento em desacordo com a pista de rolamento, para que ele lembre-se, opa, tem algo na frente diferente, uma faixa pedestre. Então, a gente está buscando esses meios e, claro, né? Campanhas às pessoas. Né? Ao atravessar, preste atenção, olhe para os lados, fique atento e assim por diante. Não chega achando que a faixa é tua, deveria ser, Sim. mas infelizmente Não é. a gente tem que lembrar que os nossos condutores não são educados. Então pare e olhe acima de tudo, né? Eu só não me lembro se foi contigo que a gente conversou uma vez que tinha um estudo que mostrava que sequências de faixa de pedestre induzia o condutor a não parar. Foi comigo. E nós temos aqui em Blumenau alguns locais tem muita faixa seguida uma atrás da outra, né? Pode se rever essa situação também? Pode. Nós temos um grande desejo, né, Jorge, de realmente aumentar um pouco mais. Claro que a gente tem que só avaliar, né, que ruas são essas, que pontos são esses. Né? Por exemplo, numa Rua 15 não consigo fazer, até porque pelo comércio, né, que tem na Rua 15. Mas outras vias, como Antônio da Veiga, Rua São Paulo, essas vias que apresentaram um aumento, né, de acidentes na faixa, é um dos pontos que a gente pode avaliar sim, porque isso faz sentido, né, dentro de uma avaliação que a gente faz sobre por que acontece com frequência tipos de acidentes ou colisões. E um dos fatores é esse, de você parar muito e falar, agora não paro mais porque já parei lá atrás. E não fica, e essa troca não é bem assim que funciona, né? Ela tem que ser sempre respeitada, né? Exatamente. Bom, estão acontecendo mudanças de locais e radares e controladores de velocidade aqui em Blumenau, né? O que levou a fazer essas alterações? São muitos locais que estão passando por essas alterações? O ano passado, Jorge, nós tivemos que fazer uma pesquisa, um levantamento, né, das lombadas sobre a sua eficiência. Né? A cada 12 meses é feito um levantamento, tá valendo a pena realmente essa lombada, ela faz sentido estar ali, né? E esse estudo trouxe que 6 desses radares atingiram o objetivo da resolução. Isso quer dizer que alguns outros ainda não. Teve ainda próximo um atropelamento na faixa, às vezes, como ocorreu. Então, esses que não ocorreram mais nenhum acidente, nada voltado à insegurança, vamos dizer assim, ele atendeu a redução de velocidade, né, que é o mais importante, e atendeu ali o número zero de sinistro. Então, foi feito um estudo, falou, esses 6 pontos podem ser relocados. E essa mesma empresa fez o estudo aonde deveria ser recolocado. Né? Apresentou, ano passado já isso, e nós estamos aguardando aí a transição de governo, acompanhamos, agora está na hora de colocar já, sem custo algum para o município, essa realocação, né, que está previsto isso no contrato. Então, são 14 faixas que serão atendidas no total, mas são 6 radares que vão ser colocados aí, recolocados na via, para atender o quê? Mais uma vez, vai para pontos que se tornaram perigosos por alguns apontamentos, né, colisões, atropelamento, para reduzir daquele local os sinistros, as lesões, enfim. E nos lugares que foram tirados, né, a gente espera que as pessoas mantenham o respeito. Tá? Mas, independente disso, Jorge, a gente vai estar também já buscando aí um novo planejamento para que a gente possa já ter uma ideia de contratação de mais, se for preciso. Né? Mas se caso lá onde retiramos não teve nenhuma mudança de comportamento, manteve adiante, permanece como está, que é o mais importante. Né? Lembrando, a lombada não é para fiscalizar, é para reduzir velocidade. Então, se você não passou na velocidade da via, reduz velocidade. Não é indústria da multa, não existe indústria. Tem meu posicionamento é sempre isso. Não existe indústria da multa. Né? Se fosse para a indústria, todos os equipamentos estariam escondidos. E não é assim que está. Estão todos visíveis, com placas sinalizando, com aferição do Inmetro, com divulgação de pontos que existem. Então, não justifica você cometer infração, a não ser a distração. E como está o processo de mudança da Secretaria de Trânsito e Transportes? Já começou, Jorge, já estamos realizando, agora estamos na parte de instalação da internet, que tem que ser fibra, né, para que a gente possa trazer da rodoviária, né, nossos equipamentos que são ligados com o Detran, né, a gente não pode ficar sem eles, senão a gente não consegue processar, né, sistemas, né, e processo administrativo de autuação de condutores.
Já estamos, eu creio aí que o meu desejo é que o mês de junho já estivesse lá 100%, talvez não ainda, mas boa parte vai estar lá, mas já está, a SMTT já está utilizando já lá, todo dia está lá o pessoal já levando material, né, já preparando o seu espaço, que eu creio que em breve aí, no máximo 30 dias, já estarão todos lá, já funcionando lá na antiga Unimed. Fábio Campos, obrigado pela sua participação aqui nessa manhã. Grato, João, pela oportunidade, estou à disposição, tá? E a todos aí, uma excelente semana. Fábio Campos, secretário de Trânsito e Transportes, conversou com a gente nesta manhã.